E estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Política e Debate. Minha amiga, meu amigo, você já sabe que eu vou pedir, é isso mesmo. Siga o nosso conteúdo, deixe seu like e, se puder, nos apoie. O nosso pix é doutorjcr@gmail.com. Eu estava assistindo um vídeo da BBC News ontem e estava falando da situação do Equador, uma situação dramática. O Equador é um país pequeno, acredito que todos vocês, pelo menos a maioria, sabe. O Equador fica entre o Peru e a Colômbia. País montanhoso, sem praticamente nenhum recurso, né, porque é um país pequeno, e realmente vive há muitos anos já uma situação não muito favorável, justamente por ser um país não tão rico quanto o Brasil, quanto a Colômbia e outros países, não somente em termos territoriais, mas também de recursos minerais, petróleo, uma agricultura não muito favorável também, justamente por ser montanhoso. E vive então em uma situação relativamente precária, uma economia pequena. Entretanto, lá também tem as suas oligarquias, como em todo mundo, em toda a América Latina, mas tem um traço peculiar, como também na América Latina, que as populações são, em grande parte ainda, indígenas. Né? Lá, a população indígena responde por 15% do global da população, assim como também na Bolívia, a população também bastante grande dos indígenas. E essas populações, diferentemente, né, da colonização portuguesa, né, que, como no caso do Brasil, né, é um país onde a população sofre os horrores do assalto que se comete desde sempre, né, e das injustiças sociais. Esses países são muito engajados politicamente e as populações elas se revoltam com muita facilidade. Vejam vocês todas as manifestações que aconteceram aí nos 4 anos de mandato do presidente anterior da Colômbia, que caiu pela primeira vez. Vocês também devem estar sabendo, subiu um presidente de esquerda e foi um inferno, não é? Foi um inferno. Na realidade, também, nesse mandato desse presidente de extrema-direita, como aqui também no Brasil é o Bolsonaro, mas lá realmente a coisa pegou fogo. E por que a coisa pegou fogo lá? Porque, como eu disse, essas populações de origem espanhola, né, de origem hispânica, elas são muito mais guerreiras do que o povo brasileiro vindo de uma colonização portuguesa. Não sei se a razão é realmente essa, é um traço vindo da colonização, parece ser. Mas a verdade é que a população brasileira é muito acomodada, aceita muito facilmente as injustiças sociais, né? Desde sempre, na verdade. Nós moramos num país extremamente rico, um país grande, um país com recursos de toda a ordem econômicos que poderiam ter feito a diferença e a gente ser uma nação próspera, uma nação onde o seu povo tivesse uma vida de qualidade, como a americana, por exemplo, como qualquer país europeu, e nós nos debatemos em misérias e injustiças, como o Equador, por exemplo, está se debatendo nesse momento, um país que importa tudo, né? E a gente aqui exporta o maior, segundo maior celeiro do mundo, somente atrás dos Estados Unidos, e nós, né, alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas, e vocês devem ter ouvido o último levantamento, são 33 milhões de brasileiros passando fome e 125 milhões em total insegurança alimentar, ou seja, não sabe se vão comer à noite ou não, ou amanhã. Então nós temos essa diferença, não é? Então nós temos uma colonização espanhola extremamente reivindicatória, a Argentina também, lá do governo anterior do Macri, também de extrema-direita, que também caiu, foi 4 anos também de uma contestação só. Mesma coisa no Chile, também, agora é o Boric, né? E é uma situação, são duas posturas diante das injustiças que são bastante peculiares e diferentes, né? Então, esses países todos, né, as populações são muito, muito engajadas politicamente. Nós, ao contrário, aqui não. Mas nós tivemos manifestações contra o Bolsonaro dos antifas. Já tivemos, ali uns 2 anos atrás, os antifas saíram às ruas. Não é? Foi um movimento que eu até imaginei que fosse realmente perdurar, mas não, foi uma onda, passou. E de lá para cá, desde o movimento dos antifas, a situação só piorou no país. O custo de vida disparou, a gente deve chegar agora no final do ano com uma inflação talvez de entre 12% e 15%. O custo da cesta básica agora, em 2022, só de 3 meses,
já é de 16,5% em 3 meses. Então, mesmo que a inflação ceda um pouco dos alimentos, a gente deve estar batendo anualizado entre fevereiro desse ano e janeiro do ano que vem, alguma coisa da ordem, talvez, de 50%. E a população assiste isso de uma maneira cordata, de uma maneira sem reivindicação nenhuma, pagando gás a 180, a 160, aqui em Niterói eu pago 160, o diesel a 8,60, no país todo como média, a gasolina a 7,50, 7,60. E por que as medidas agora que o presidente Bolsonaro, agora que ele está perdido eleitoralmente, ele está tomando agora e não tomou em 2019? Por quê? Essa é a questão. Mas o povo assiste isso de uma maneira que chega a ser constrangedora. Eu faço essa comparação aqui com o Equador, porque lá, quando o Lasso assumiu em 2019, um galão, por exemplo, de diesel custava $1. Quais as demandas dos manifestantes? Os problemas enfrentados pelo Equador são bem parecidos aos que vemos no Brasil. Um exemplo é a insatisfação com o aumento no preço dos combustíveis. No Equador, o preço do diesel, por exemplo, quase duplicou, indo de $1 para $1,90 por galão, que equivale a 3,8 litros. Um galão de diesel a $1, aqui se você for colocar a preço de Brasil, R$5, mais ou menos. Um galão são 3,8 litros. 3,8 litros. Tá? Se você dividir 5 por 3,8, isso dá, deve estar dando aí por volta de R$1,30. Por aí, nessa faixa. No passado. Aí passou um ano do governo Lasso, que é o governo de centro-direita, similar a todos os governos de centro-direita, que são liberais e tem mesmo que a população pagar tudo e essas coisas todas. Aí o mesmo galão pulou agora, está na faixa de $1,90 e aí explodiu o Equador. Bom, $1,90 significa da ordem de R$9,50, não chega nem a 10. Se você dividir 10, mesmo que fosse uma divisão de R$10 redondo por 3,8, que é um galão, tá? Mesmo assim, sai mais ou menos um litro a R$2,50, R$2,60 no máximo. E aqui no Brasil, o diesel, né, está agora, como eu disse no início, a R$8,60. 8,60. Vai cair 40 centavos, vai cair 30 centavos, vai cair. A primeira subida que eu vejo agora do petróleo sobe de novo. Então o efeito é anulado da queda do ICMS, porque o ICMS não vai continuar caindo. E aqui a gente aceita tudo. E lá, agora, a coisa está pegando fogo, todo mundo na rua. O Equador vive uma grande crise. Uma greve nacional iniciada em 13 de junho evoluiu para manifestações contra o governo do presidente Guillermo Lasso, convocadas pela Confederação de Nacionalidades Indígenas do país. E além de muitas áreas urbanas estarem sob ameaça de desabastecimento por causa do bloqueio de estradas, os protestos se tornaram violentos. Confrontos entre manifestantes e policiais deixaram vários mortos. Nos últimos dias, houve ataques a prédios oficiais, como o do Ministério Público, a militarização de áreas públicas na capital, Quito, e enfrentamentos entre quem é a favor ou contra os protestos. Enquanto eu falo, vocês assistem algumas partes desse vídeo da BBC. O governo teve que voltar atrás, baixou o diesel, porque senão vai acabar caindo. E lá o povo realmente reivindica os seus direitos e faz as mudanças. E aqui, a gente num país riquíssimo, um país que poderia, como eu disse, ser rico para nós e não rico para meia dúzia. Nós temos a segunda ou a terceira maior concentração do renda do mundo, uma situação insustentável, as pessoas passando fome, e os brasileiros assistem isso de uma forma passiva. E o que é pior, ainda há uma fração agora, né, nesse momento, da ordem de 30%, pelas sondagens, que ainda quer novamente o presidente que está fazendo tudo isso contra o próprio trabalhador e contra o Brasil. Então, eu acho que a gente deveria, nós como brasileiros, e é justamente por isso a motivação desse vídeo, levar você as experiências desses povos que realmente lutam por dignidade e não povos como o nosso, né? Você, eu, que infelizmente se acovardam e aceitam serem submetidos
a situações que a gente nunca deveria estar passando, sem ir às ruas, sem reivindicar e até derrubar o governo. Né? Porque se toda a nação tivesse saído às ruas, como lá estão fazendo os equatorianos, o Bolsonaro já tinha caído via impeachment há muito tempo. Mas ele não cai e não caiu até agora. E vai terminar o seu mandato e talvez, numa hipótese, possa até ser reeleito, sabe-se lá como, eu acredito que ele totalmente não. O Lira não teria segurado quase 200 processos lá de impeachment contra ele. Sabe por quê? Porque ele entenderia que as ruas e o povo queriam ele fora. Mas um povo que aceita tudo, como diz o ditado, né? Um povo que é pisado como sapo pela pata do boi em silêncio, o que acontece é justamente isso. Enquanto aqui a gente assiste à destruição própria da nossa dignidade enquanto povo, lá os equatorianos nos ensinam o que é lutar, o que é brigar por seus direitos e o que é também derrubar um governo que não foi eleito para governar o povo, mas simplesmente para favorecer minorias. É isso, meus amigos. Fica a reflexão.